Você imaginaria que um doce símbolo de união familiar poderia se tornar uma arma mortal? Na noite de Natal de 2024, uma família se reúne como de costume. Mas um simples bolo, carregado com arsênico 2.700 vezes acima do permitido, mudou tudo. 3 pessoas morreram, outras 3 foram envenenadas. E, por trás da faca e da confeitaria, estava Deise Moura dos Anjos, acusada de planejar cada detalhe. Quem se beneficiava com essa tragédia? Por que uma filha madrasta seria capaz de destruir sua própria família? Hoje você vai descobrir como o crime foi armado com frieza e detalhe, que reviravoltas surgiram quando a polícia exumou o corpo do sogro e qual foi o desfecho trágico, a suspeita de suicídio da acusada presa. Mas primeiro, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Porque no sussurro da meia-noite, a gente não deixa passar nem a menor contradição. Tudo começou na véspera de Natal, em 24 de dezembro de 2024. A casa da família dos Anjos, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, estava em clima festivo. O bolo, feito com capricho, confeitado à mão, foi colocado na mesa como a estrela da ceia. Deise Moura dos Anjos, de 42 anos, preparou o doce. Disse que queria reconciliar a família. Disse que queria paz naquele Natal. Só que horas depois, 3 pessoas começaram a passar mal. Vômitos violentos, tontura, visão turva. 2 delas morreram em menos de 48 horas. Uma terceira, a enteada de Deise, não resistiu dias depois. As autoridades começaram a desconfiar quando exames detectaram algo incomum nos corpos. Níveis absurdamente altos de arsênico. Segundo o laudo, o bolo tinha uma concentração de arsênico 2.700 vezes acima do permitido para consumo humano. A substância estava misturada na massa, disfarçada pelo açúcar. E o mais assustador, a própria Deise comeu o bolo, mas numa quantidade visivelmente menor. Segundo testemunhas, ela cortou pedaços pequenos e ofereceu com entusiasmo para os outros. A polícia logo iniciou uma investigação. As suspeitas se voltaram para ela quando descobriram buscas recentes no celular sobre envenenamento por substâncias inorgânicas. Ela apresentou um comportamento estranhamente calmo diante das mortes. E quando souberam de um detalhe macabro, o sogro dela havia morrido meses antes, também com sintomas parecidos. Com base nisso, a polícia pediu a exumação do corpo do sogro. O objetivo? Ver se o mesmo tipo de substância foi usada ali também. E nesse ponto, o caso virou um escândalo nacional. Noticiários começaram a tratar o caso como o Natal mais sombrio do Brasil. E o nome de Deise ganhou um apelido cruel nas redes: a confeiteira do veneno. Mas o que faria uma mulher comum, uma dona de casa, cometer um crime tão calculado? Enquanto a comoção tomava conta do país, a polícia se aprofundava nos bastidores da família dos Anjos. O que descobriu foi um histórico conturbado de desentendimentos, desconfiança e, segundo vizinhos, até ameaças veladas. Deise Moura dos Anjos era descrita por alguns como reservada, religiosa, cordial, mas por outros como alguém obsessiva por controle que não aceitava ser contrariada. A principal teoria levantada pelos investigadores foi a de vingança familiar. Deise teria se sentido humilhada e excluída por parentes do marido. E o Natal, a data da união, teria sido o momento ideal para se vingar. De forma fria e irreversível. Um detalhe chama a atenção: ela não envenenou o peru nem o refrigerante. Escolheu o bolo, o símbolo final da ceia, o último ato de uma comemoração. Mas o que deixou o caso ainda mais sinistro foi o que aconteceu dentro da prisão. 2 dias antes de prestar novo depoimento, Deise foi encontrada morta na cela. Segundo o laudo, foi suicídio. Mas o corpo dela apresentava marcas de luta. E até hoje não há imagens claras da noite da morte. Alguns detentos ouvidos pela imprensa afirmaram que ela estava sendo ameaçada. Outros disseram que ela estava escrevendo uma carta antes de morrer. Essa carta nunca foi encontrada. O que Deise sabia? Será que realmente agiu sozinha? Ou alguém a usou como instrumento de uma vingança maior? A exumação do sogro revelou vestígios de arsênico em estágio avançado de decomposição.
Mas, segundo os peritos, não era suficiente para determinar a causa da morte. E assim o caso ficou com mais perguntas do que respostas. Teria Daisy matado o sogro meses antes e usado o Natal como fim do ciclo? Ou alguém estaria plantando tudo isso para incriminar? Você já parou para pensar? Quantas vezes você compartilhou uma refeição com alguém em quem confia cegamente? Naquela noite de Natal, ninguém imaginava que um simples pedaço de bolo seria o último sabor da vida. O caso de Daisy Moura dos Anjos escancarou um dos terrores mais silenciosos que existem. O mal que vem de quem a gente conhece, de quem senta do nosso lado, sorri, serve o prato e diz, fiz com carinho. Mas e se esse carinho esconder rancor? E se os sorrisos forem só disfarce de intenções que a gente se recusa a enxergar? Quantas vezes a gente ignora os sinais porque é mais fácil acreditar que tudo está bem do que encarar que algo sombrio pode estar dentro da própria casa? O crime do bolo de Natal deixou feridas abertas, não só em uma família, mas na confiança das pessoas. E a pergunta que fica é: você realmente conhece quem está cozinhando para você? Se você chegou até aqui, é porque você é como a gente. Não aceita a primeira versão dos fatos. Você quer ir além, quer entender o que não é dito e ouvir o que é sussurrado. Então comenta aqui embaixo. Você acha que Daisy era culpada ou foi usada? Qual parte dessa história te deixou mais desconfiado? E se ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Aqui no Sussurro da Meia-Noite, a gente transforma casos reais em reflexões profundas e dá voz ao medo que o mundo prefere silenciar. Nos vemos no próximo vídeo. Mas até lá, lembra de uma coisa. Às vezes, o verdadeiro terror não vem de monstros. Vem de gente comum, com sorrisos calmos e receitas perigosas.